Exercício 10. Escrever a função f de x igual a 0, se x for menor ou igual a 0, e x, se x for maior que 0, através de uma fórmula utilizando o sinal de grandeza absoluta. Portanto, nós temos aqui uma função quebrada. Portanto, esta função será igual a 0 se x pertencer ao intervalo fechado à direita, neste caso 0, e aberto a menos infinito, ou seja, de menos infinito a 0 e fechado à direita. E esta função será igual a x se x for maior que 0, nesse contexto de intervalo aberto de 0 até mais infinito. Então, nos pedem, a partir desta função quebrada, tanto escrever uma função composta, uma função completa. Portanto, esta função composta, esta função completa, deve cumprir com as condições dadas nesta função quebrada. Então, o que nós vamos fazer? Não existe, na realidade, uma regra que você precisa simplesmente analisar cada um desses casos, cada uma dessas condições e montar uma expressão, portanto, idealizar uma expressão que cumpre com cada uma dessas condições. Se essa expressão que você encontrar, não é, ou montar, não cumprir com nenhuma dessas condições, ou simplesmente cumprir com uma das condições, então esta não será a expressão considerada. Portanto, esta não será a função f de x. Então, esta é a ideia que eu vou aplicar para solucionar este exercício. Portanto, vou considerar dois casos, de acordo com essas duas condições. No primeiro caso, analiso para x menor ou igual a 0. Portanto, se x for menor ou igual a 0, o que isto implica? Isto implica que a função tem que ser igual a 0. Portanto, f de x tem que ser igual a 0. Então, vou idealizar uma expressão que cumpre com esta condição, que ao substituir os valores deste intervalo, portanto, de menos infinito a 0, mais 0 faz parte, eu tenho que a função f de x seja igual a 0. Por que eu digo que a expressão idealizada é igual a x mais módulo de x sobre 2? Por quê? Vamos lá substituir os valores deste intervalo. Vamos começar do 0. Vamos lá. Para x igual a 0, eu tenho que 0 mais módulo de 0 é 0, 0 mais 0 é 0. 0 dividido por qualquer expressão é 0. Então, eu tenho que a função em 0 é igual a 0. Quer dizer que cumpre com esta primeira condição. Para x igual a menos 1. Portanto, menos 1 está à esquerda de 0. Vamos lá, menos 1 mais módulo de menos 1 será igual a 1. Então, menos 1 mais 1 será igual a 0. 0 dividido por qualquer expressão é igual a 0. Quer dizer que para qualquer valor deste intervalo, de menos infinito a 0, eu tenho que f de x é igual a 0. Então, esta expressão satisfaz, portanto, a primeira condição. Então, esta é a expressão, portanto, que vai ser considerada para a primeira condição. E esta expressão tem que ser igual à expressão que vai cumprir com o segundo caso. Portanto, essa expressão tem que ser igual em ambos os casos. E, claramente, não é? Ela será igual e vamos simplesmente comprovar no segundo caso. Então, no segundo caso, se x for maior que 0, o que isto implica? Isto implica que a função tem que ser igual a x. Portanto, f de x tem que ser igual a x. Portanto, vou escolher valores deste intervalo, de 0 a mais infinito. Atenção que 0 não faz parte. Então, vou começar de 0,1, 0,2, 0,3, ou simplesmente começo por números inteiros, né? De 1 a mais infinito. Então, a expressão idealizada claramente tem que ser igual a esta. Eu já provei isso. Né? Então, eu tenho que... se eu considerar essa expressão x mais módulo de x sobre 2 e substituir valores deste intervalo, eu tenho que f de x será sempre igual a x. Vamos lá verificar isso. Para x igual a 1. Para x igual a 1, aqui eu tenho f de 1 será igual a 1. E aqui eu tenho 1 mais módulo de 1 é 1. Portanto, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 será igual a 1. Então, essa expressão é igual a 1. Para x igual a 2, idem. Aqui eu teria 2. Portanto, f de 2 será igual a 2. Então, cumpre com a segunda condição. Para qualquer valor de x deste intervalo, de 0 a mais infinito, ao substituir aqui e nessa expressão, portanto, teremos igualdade. Então, como a expressão é igual para ambos os casos, então esta é a expressão que tem que ser considerada. Daí que eu digo que a função f de x, a função composta, a função completa, portanto, a função pretendida é igual a x mais módulo de x sobre 2. Portanto, esta é a função completa desta função quebrada. Quer dizer que se quisermos quebrar esta função, vamos cair aqui. Se quisermos achar uma função composta, uma função completa, não é? Vamos cair aqui. Portanto, esta é a função pretendida. Esta foi a resolução deste exercício. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos.
Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiveres uma dúvida, uma ideia diferente, pode escrever nos comentários. E como sempre, vou deixar esse exercício para você resolver em casa. Portanto, exercício 11. Achar a função em menos 2, em menos 1, em 0, em 1, em 2, em 3. Se f de x for igual, portanto, a 1 mais x, se x pertence ao intervalo de menos infinito a 0, fechado em 0. E 2 expoente x, se x pertence ao intervalo de 0 a mais infinito. Portanto, intervalo aberto. Portanto, tentem resolver este exercício em casa. E no caso de dúvida, escreve aí nos comentários. Pois no próximo exercício, vou resolver este exercício de forma muito concisa, de forma compreensível. Juventude, isto é ciência. Até mais.